Bom, gente, ainda aqui no estádio Beira-Rio, depois dessa derrota do Inter no clássico Grenal 4-4-8 e principalmente a demissão do técnico Roger Machado. O treinador não faz mais parte do Sport Clube Internacional e nesse vídeo a gente atualiza toda essa situação da demissão do treinador colorado e fala também sobre o valor da multa, que vai ser um valor impactante nos cofres do Internacional, e os possíveis nomes para assumirem o cargo de técnico do Inter. O objetivo da direção é anunciar já nos próximos dias, quem sabe ainda antes da próxima rodada do Brasileirão contra o Juventude lá em Caxias do Sul. Nesse vídeo a gente traz todos os detalhes sobre isso, depois, claro, da nossa vinheta. Bom, gente, vamos lá. Antes, não te esquece, deixa teu like aqui no vídeo, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nenhum dos conteúdos. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. Site proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO. Ainda falo aqui do estádio Beira-Rio, depois dessa derrota do Inter no clássico Grenal 4-4-8 por 3-2 contra o Grêmio, de virada, estando na frente do placar em duas oportunidades. Eu falei e fiz uma análise do jogo no último vídeo aqui no canal, então assistam o último vídeo que a gente fala mais sobre isso. Mas eu quero falar aqui sobre a demissão do técnico Roger Machado, que foi anunciada depois de uma hora de conversas e reuniões a portas fechadas no vestiário do Internacional. E eu tenho alguns bastidores primeiro sobre a demissão do Roger, tá? O Grenal terminou, levou mais de uma hora para o presidente Alessandro Barcelos se manifestar e chegar para uma entrevista coletiva. E minutos antes o Inter tinha anunciado que o presidente falaria, e aí algumas pessoas do clube já confirmavam que ele iria falar por conta da demissão do Roger, que o Roger não iria falar, né? A prática é, se vai falar um dirigente, fala primeiro o treinador. Como a coletiva seria só do presidente Barcelos, era natural a conjuntura, a leitura de que o Roger estava demitido, e isso já foi confirmado por algumas pessoas do Inter enquanto a gente estava no ar, tá? O presidente deu a coletiva, confirmou a demissão do técnico Roger Machado. A gente vai falar mais sobre essa coletiva no próximo vídeo aqui no canal, mas o Roger foi demitido então, depois de um pouquinho mais de um ano à frente do Internacional, uma classificação para a Libertadores e uma arrancada de 16 jogos de invencibilidade no final do ano passado. Foi um trabalho bom do Roger, começa bem com o título gaúcho invicto, um título que não vinha desde 2016 no Internacional, mas numa Libertadores em que aos trancos e barrancos o Inter conseguiu uma classificação, uma Copa do Brasil que o Inter penou para ganhar de 1-0 do Maracanã aqui no Beira-Rio, depois a eliminação para o Fluminense, Libertadores e eliminação para o Flamengo, um ano frustrante, tomou 4 do Palmeiras, jogou mal contra o Vitória no Beira-Rio, contra o Ceará, contra o Fortaleza, que foram vitórias, mas que o Inter jogou mal, empatou com o Vasco, tomou os 4 contra o Palmeiras e agora essa derrota de virada no Grenal aqui dentro do Beira-Rio. Então tudo isso fez com que o Roger fosse desligado do cargo de treinador do Internacional. Em relação ao valor da multa agora que o Inter vai ter que pagar para o Roger, tá? Cerca de 6 a 7 milhões de reais. É o salário que ele receberia, que é um salário na casa dos 800 mil reais, salário que ele receberia dividido por 2, enfim, é uma conta que faz ali dentro do contrato do Roger Machado, mas em relação a valor, o que eu ouvi da direção do Inter é que é algo ali entre 6 e 7 milhões de reais que o Inter vai pagar para o Roger Machado, tá? A gente sabe, a direção tentou manter o Roger, tentou a todo custo, mesmo depois de tomar 4 contra o Palmeiras, acreditando que o trabalho do dia a dia era bom, e o Roger é demitido com o Inter acreditando que o trabalho do dia a dia dele, Roger Machado, era bom, mas em campo isso não correspondia, os jogos eram diferentes, tudo que a gente via em campo era diferente, as escolhas também muito diferentes, e por conta disso tudo não tinha mais como segurar o Roger. Aconteceu uma reunião, existe, para quem não sabe, uma salinha ao lado do vestiário do Inter, que é uma salinha para a direção, e nessa salinha reunidos o presidente Barcelos e membros do Conselho de Gestão, tá? Então o departamento de futebol não estava ali reunido, D'Alessandro, Bisol, Mazuco, mas o presidente diz na coletiva que eles participaram também da decisão do desligamento do Roger, apesar de que eles não estavam nessa reunião a portas fechadas ali no vestiário do Internacional. Acabou se decidindo o desligamento do Roger, não teve desligamento de ninguém do departamento de futebol, então o vice Bisol, executivo Mazuco, o diretor de futebol D'Alessandro seguem nos seus cargos, seguem no Internacional.
E eu quero agora trazer aqui alguns detalhes sobre nomes, tá? Que a gente já escuta nos bastidores e que devem ser contatados nas próximas horas. Antes, lembrando para tu te inscrever aqui no canal, é de graça, é só tu apertar um botãozinho, o botãozinho do inscrever-se, tá? Cara, é segundos, não leva 10 segundos para te inscrever. Se tu tá me assistindo na TV, tu pode te inscrever no computador, no celular, no tablet, iPad. Te inscreve aqui no canal, todos os dias falando de Inter aqui, nas boas, nas más, sempre trazendo informação e conteúdo e opinião, por vezes, para vocês, tá? Vamos para os nomes de treinadores, tá? Ramon Dias, cresce nos bastidores o nome do Ramon Dias, tá? Tá livre desde que deixou, depois de 7 jogos, o Olímpia do Paraguai. A gente sabe que é Ramon Dias e Emiliano Dias, né, que é o filho dele, que é um braço direito / treinador, são basicamente 2 treinadores juntos. Não vou dizer que é a cabeça do Ramon Dias e o corpo do Emiliano Dias, porque também tem a cabeça do Emiliano Dias, pelo que eu já ouvi de algumas pessoas que trabalham lá no Corinthians e também no Vasco, os 2 clubes que o Ramon Dias e o Emiliano trabalharam aqui no futebol brasileiro. O Inter gosta do Ramon Dias, tem uma relação muito boa entre D'Alessandro e Ramon, tá? Porque o D'Alessandro foi jogador do Ramon Dias como treinador lá no River Plate, então já se tem uma relação, conhece. Pode ser que ele seja buscado, lá na imprensa argentina já se fala que ele pode ser o ficha 1 do Inter, e já se falava antes da demissão do Roger também, tá? Então Ramon Dias é um nome bem possível para treinar o Inter. Um nome que é um sonho e que seria bem difícil, confesso que eu gosto muito, é o Tite, ex-técnico da seleção brasileira, Copas do Mundo, ex-técnico do Flamengo recentemente. Ele teve um convite nos últimos dias para treinar a Venezuela para o próximo ciclo de Copa do Mundo, não deu uma resposta definitiva, e teve um convite do Besiktas da Turquia também. No meio do ano ele teve 2 convites do futebol brasileiro, Botafogo e Corinthians, mas alegou, apesar de que até tinha um encaminhamento com o Corinthians, de que ele não estava com cabeça no momento. Questões psicológicas, enfim, que eu não vou até entrar nos pormenores que eu já ouvi, mas o Tite não estava pronto naquele momento para voltar para o Corinthians, tá? É um técnico caro, tá? Eu já ouvi que ele custa mais de 2 milhões, com certeza, 2 milhões de reais mensais, mas é um técnico que viria sem nenhum, acredito eu, nenhum tipo de contestação do torcedor do Internacional. Tite é um nome que pode ser pelo menos procurado, pelo menos tentado. É o famoso não já tenho, vou em busca de outra coisa. Então, não descartem o nome do Tite 100%. É difícil? É, mas eu não duvido que seja pelo menos procurado, tá? Então eu citei Ramon Dias, citei Tite, Zubeldia, que deixou o São Paulo. Acho que esse nome é uma chance mais remota, mas já se fala nos bastidores que esse nome estava numa lista da direção do Internacional quando já estava pensando num possível desligamento, ou que ali na frente poderia ser desligado o Roger. O Zubeldia, ex-técnico do São Paulo, também é um nome que pode aparecer na mira. O outro nome é o Odair Hellmann, que a gente já falou aqui. O Lucas Colar, até do Voz do Gigante, trouxe uma informação recentemente de que ele poderia ser o ficha 1 da direção. Assim como o Ramon Dias, uma ótima relação com o D'Alessandro. O Odair treinou o D'Alessandro lá naquele ano de 2018, 2019, com o vice-campeonato da Copa do Brasil daquele ano, tá? Então tem... E conhece o Inter, né? Trabalhou a vida toda aqui antes de ser treinador do profissional, antes de assumir o Inter em 17, né? Ajuda o Inter a subir de novo para a primeira divisão, faz um bom trabalho, principalmente no Brasileirão de 18, e tem o vice-campeonato de 19, que eu acho que passa por ele, passa, porque era o treinador, mas era um elenco também que foi até mais longe do que poderia, e isso mostra como o trabalho do Odair até foi bom, tá? O Odair também é um nome muito falado nos bastidores, fez uma arrancada agora com o Atlético Paranaense. Ele pega o Atlético, o Furacão, perigando até entrar em zona de rebaixamento da Série B, vai mal no início, mas agora já tem 5 jogos aí numa sequência, não sei se são 5 jogos de invencibilidade ou 5 vitórias consecutivas, tá? Mas deu uma melhorada lá no trabalho do Papito no Atlético Paranaense lá em Curitiba, e o Atlético vai agora começar, quem sabe com o Odair, brigar para subir. Mas eu também já ouvi de algumas pessoas no Paraná que o contrato dele é muito bem desenhado pelo Petralha, presidente do Atlético Paranaense, tá? Então não seria simples tirar o Odair Hellmann de lá, tá? Falei aqui de Ramon Dias, Odair, Zubeldia, Tite, que são aí, rapaziada, os técnicos mais falados nos bastidores do Internacional. Qual que é o teu preferido? Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, né? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu vou voltar nas próximas horas pra gente falar mais sobre os bastidores do Inter, o que se fala já nesse próximo início de semana. Tem Juventude no final de semana que vem, vai ter uma semana inteira para trabalhar, chance de chegada de novo técnico, e a gente vai falar sobre isso aqui no canal, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.